Imagine o ar pesado de uma prisão romana, o cheiro de ferro úmido e medo. É o ano 67 depois de Cristo. Paulo, o gigante da fé, sabe, sua cabeça rolará na lâmina do carrasco em dias. Não há mais tempo para sermões grandiosos ou multidões extasiadas. Apenas uma carta, uma chance final. E ele a escreve para você. Não, espere. Para Timóteo, o jovem líder que está desmoronando como areia sob ondas de dúvida. Mas ouça isso. O que Paulo rabisca nessas linhas tortas não é a Deus. É um segredo explosivo. A fórmula para uma fé que ri na cara da morte, que transforma prisões em púlpitos e fraquezas em armas divinas. Você já sentiu isso? O peito apertado, a igreja ao redor virando caos, com vozes falsas sussurrando: você não é suficiente? Timóteo sentiu. E Paulo, acorrentado e traído, não o salva com platitudes. Ele despeja o mapa do coração. Graça que redime o pior dos pecadores, como ele mesmo era. Oração que derruba impérios, liderança que brilha na escuridão. Capítulos 1 a 3 de 1 Timóteo não são lições secas. São chaves para sua fé inabalável hoje, nesse mundo de naufrágios espirituais. Fique comigo, amigo. Vamos desvendar por que Paulo escolheu essas palavras no limiar da eternidade. Porque se elas ergueram um tímido de Éfeso e um apóstolo da poeira, imagine o que farão com você. Vamos? Respire fundo. A graça está prestes a explodir. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, ele estava em uma situação desesperadora. Preso em Roma, enfrentando sua segunda prisão e sabendo que sua execução se aproximava, o apóstolo tinha apenas uma chance de transmitir os segredos mais profundos de sua fé. Mas por que escolheu Timóteo? E qual era o estado espiritual deste jovem discípulo que exigiu uma intervenção tão urgente? O contexto histórico revela algo surpreendente. Timóteo não era o líder corajoso que muitos imaginam. Documentos históricos e evidências textuais sugerem que ele estava enfrentando uma crise de fé devastadora. A igreja em Éfeso estava sendo destruída por falsos mestres e Timóteo se sentia completamente inadequado para enfrentar essa tempestade espiritual que ameaçava tudo pelo que haviam lutado. Este estudo bíblico, 1 Timóteo 1:3, revelará como Paulo transformou a fraqueza de Timóteo em força sobrenatural. As lições de Paulo para a fé forte que encontraremos nestes capítulos não são meras teorias teológicas, mas estratégias práticas forjadas no fogo da perseguição. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para criar uma fórmula de resistência espiritual que atravessaria os séculos. Mas existe algo ainda mais misterioso nesta carta. Paulo não apenas ensina sobre fé, ele revela o mecanismo interno de como sua própria fé permaneceu inabalável através de naufrágios, prisões, açoites e traições. O segredo que manteve Paulo de pé, quando tudo desmoronava ao seu redor, está codificado nos primeiros versículos desta carta, esperando ser descoberto por aqueles que buscam uma fé autêntica e transformadora. Porque Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, logo no primeiro versículo, esta não era apenas uma formalidade. Por trás desta declaração, esconde-se uma batalha interna que Paulo travou consigo mesmo por décadas. O homem que antes perseguia cristãos precisava constantemente reafirmar sua identidade em Cristo, especialmente quando enfrentava momentos de extrema pressão e dúvida. A frase, por mandato de Deus, nosso Salvador, revela algo profundo sobre a natureza da vocação espiritual. Paulo não estava exercendo um papel que escolheu para si mesmo. Ele foi literalmente comandado por Deus. Esta compreensão se tornou o alicerce de sua fé inabalável. Quando as circunstâncias gritavam que ele estava no caminho errado, Paulo se apoiava na certeza de que sua missão não era autoimpressa.
O contexto histórico nos mostra que naquele momento Paulo estava sendo questionado por muitos cristãos. Sua autoridade apostólica era contestada, seus métodos criticados e até mesmo alguns de seus discípulos o haviam abandonado. Era exatamente neste momento de vulnerabilidade que ele precisava relembrar e reafirmar os fundamentos de sua identidade em Cristo, tanto para si mesmo quanto para Timóteo. Aqui encontramos o primeiro segredo da fé inabalável, a certeza da vocação divina. Paulo havia aprendido que uma fé que resiste às tempestades não pode estar fundamentada em sentimentos, circunstâncias ou aprovação humana. Ela precisa estar ancorada na convicção inabalável de que Deus nos chamou e nos comissionou para um propósito específico, independentemente do que outros pensem ou digam. Esta revelação nos leva a uma pergunta perturbadora. Quantos cristãos hoje vivem uma fé baseada em emoções temporárias ou aprovação social? Paulo descobriu que a verdadeira força espiritual nasce quando compreendemos que nossa identidade não depende de performance, mas de chamado divino. E essa descoberta estava prestes a ser testada da maneira mais brutal possível. A meu verdadeiro filho na fé. Estas palavras carregam um peso emocional que vai muito além de um simples cumprimento. Paulo está reconhecendo que Timóteo não nasceu na fé. Ele foi gerado espiritualmente através do ministério apostólico. Esta relação pai-filho espiritual revela como Deus usa relacionamentos humanos para fortalecer nossa fé quando ela vacila. A graça redentora explicada por Paulo não é apenas um conceito teológico abstrato, é uma força ativa que transforma relacionamentos e cria vínculos espirituais inquebráveis. Quando Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho, ele está declarando que a graça de Deus criou entre eles uma conexão mais profunda que laços sanguíneos. Esta é uma das revelações mais poderosas sobre como a fé se mantém forte através das gerações. O termo verdadeiro no grego original sugue algo genuíno, não falsificado. Paulo está contrastando Timóteo com outros discípulos que se mostraram falsos ou instáveis. Esta distinção não era casual. Em um momento onde Paulo estava sendo abandonado por muitos, ele precisava identificar claramente quem permanecia fiel. A fé inabalável muitas vezes é testada através da fidelidade em relacionamentos. A bênção apostólica, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor não era uma fórmula religiosa vazia. Cada palavra foi estrategicamente escolhida para fortalecer Timóteo em suas áreas específicas de fraqueza. Paulo conhecia intimamente as lutas de seu discípulo e sabia exatamente quais aspectos do caráter divino Timóteo precisava experimentar mais profundamente. Esta descoberta nos leva a uma verdade revolucionária. A fé inabalável não é desenvolvida no isolamento, mas através de relacionamentos espirituais autênticos. Paulo havia descoberto que Deus usa pessoas como vasos da sua graça para fortalecer outros em momentos críticos. Mas havia algo ainda mais poderoso que Paulo estava prestes a revelar sobre sua própria transformação. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Esta frase, aparentemente simples, esconde um drama espiritual intenso. Paulo não estava fazendo um pedido casual. Ele estava colocando Timóteo em uma missão quase impossível. Éfeso era o epicentro de uma batalha espiritual que determinaria o futuro do cristianismo na Ásia Menor. A situação em Éfeso estava muito pior do que muitos imaginavam. Falsos mestres haviam infiltrado a igreja e estavam destruindo a fé dos crentes com doutrinas sedutoras, mas mortalmente perigosas. Estes não eram hereges óbvios, eram mestres persuasivos que misturavam verdades bíblicas com filosofias humanas, criando uma confusão doutrinária que estava levando muitos ao naufrágio espiritual.
Paulo sabia que enfrentar estes falsos mestres exigiria uma coragem sobrenatural, que Timóteo, naturalmente tímido, não possuía. Mas havia algo que o apóstolo havia aprendido sobre fé inabalável. Ela não depende de coragem natural, mas de convicção espiritual. A ordem para admoestar a certas pessoas que não ensinem doutrina diversa não era sugestão, era um mandato divino que carregava a autoridade celestial. O perigo dos ensinos diferentes não estava apenas no conteúdo falso, mas no método sutil de destruição. Estes mestres não atacavam a fé frontalmente, eles a corroíam gradualmente, introduzindo dúvidas aparentemente intelectuais que minavam a simplicidade e o poder do Evangelho. Paulo reconheceu que uma fé verdadeiramente inabalável precisa ser capaz de discernir e confrontar o erro, mesmo quando ele vem disfarçado de sabedoria. Esta revelação nos confronta com uma verdade desconfortável. Muitas vezes, os maiores perigos para nossa fé não vêm de ataques externos óbvios, mas de influências internas sutis que gradualmente nos afastam da verdade. Paulo estava preparando Timóteo para uma batalha que determinaria não apenas seu próprio destino espiritual, mas o futuro de toda uma geração de cristãos. Nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis. Paulo identifica aqui uma das maiores ameaças à fé sólida. Estas fábulas não eram contos infantis, mas especulações teológicas sofisticadas que pareciam profundas, mas na verdade desviavam as pessoas da verdade simples e transformadora do Evangelho. Era uma forma sutil de intelectualismo espiritual que inflava o ego, mas não mudava o coração. As genealogias intermináveis representavam a tendência humana de complicar a simplicidade da fé. Alguns mestres judaizantes estavam promovendo debates elaborados sobre linhagens ancestrais e conexões históricas, criando uma religiosidade acadêmica que impressionava, mas não transformava vidas. Paulo percebeu que esta abordagem estava substituindo a experiência real com Deus por exercícios intelectuais estéreis. O apóstolo declara que estas coisas antes promovem discussões, ao invés de edificar a fé. Aqui está um princípio fundamental para uma fé inabalável. Tudo que nos afasta da aplicação prática da verdade divina em nossas vidas diárias é, na melhor das hipóteses, uma distração perigosa. A verdadeira espiritualidade se manifesta em transformação de caráter, não em debates teológicos intermináveis. A expressão dispensação de Deus, que se funda na fé, revela o padrão divino para o crescimento espiritual. Deus estabeleceu uma economia espiritual, onde a fé é o método primário de acesso às suas bênçãos e poder. Quando substituímos este sistema simples por complicações humanas, perdemos o acesso ao poder transformador de Deus em nossas vidas cotidianas. Paulo estava ensinando a Timóteo uma lição que ele próprio havia aprendido dolorosamente. A fé inabalável é mantida através da simplicidade focada, não da complexidade impressionante. Mas esta simplicidade não era ingenuidade. Ela era o resultado de uma compreensão profunda do que realmente importa na vida espiritual. E o que Paulo descobriu que realmente importa estava prestes a surpreender até mesmo os cristãos mais maduros. Mas o fim do mandamento é o amor. Com esta declaração, Paulo revela o segredo supremo de sua fé inabalável. Todos os debates teológicos, todas as doutrinas corretas, todas as práticas espirituais têm um único objetivo: produzir amor genuíno. Esta não era uma filosofia romântica, mas a descoberta prática de que o amor é a energia que sustenta uma fé verdadeiramente resistente. Este amor, porém, não é um sentimento vago, mas algo muito específico que procede de um coração puro. Paulo está descrevendo um amor que nasce da pureza interior, não de manipulação emocional ou obrigação religiosa.
Ele havia descoberto que uma fé que resiste às tempestades deve estar fundamentada em motivos genuinamente puros, livres de agendas pessoais ocultas. A boa consciência, mencionada por Paulo, refere-se a uma paz interior que vem de saber que nossos motivos estão alinhados com a vontade de Deus. Esta consciência limpa não é resultado de perfeição comportamental, mas de transparência total diante de Deus. Paulo aprendeu que carregar culpa não confessada ou motivos impuros enfraquece drasticamente nossa capacidade de manter fé firme durante crises. A fé não fingida completa esta tríade poderosa. Paulo está contrastando uma fé genuína com a religiosidade performática que impressiona pessoas, mas não resiste à pressão real. Ele havia visto muitos crentes desmoronarem quando suas motivações foram testadas, porque sua fé era mais uma representação social do que uma convicção genuína do coração. Esta revelação confronta nossa compreensão moderna de fé. Paulo descobriu que o poder de resistir a qualquer adversidade não vem de força de vontade ou conhecimento teológico, mas de um amor puro que brota de um coração limpo e uma fé autêntica. Mas ele estava prestes a compartilhar uma advertência sombria sobre o que acontece quando perdemos este foco essencial. Das quais coisas, desviando-se alguns, se entregaram a vãs conversações. Paulo revela aqui como pessoas que começaram bem na fé podem gradualmente perder tudo. O termo desviando-se no grego sugere um processo gradual, não uma queda súbita. Esta é uma das advertências mais importantes de toda a carta. O naufrágio espiritual raramente acontece de repente. Ele é o resultado de pequenos desvios não corrigidos. Estas vãs conversações representam discussões que parecem espirituais na superfície, mas que na realidade não produzem transformação de caráter nem crescimento na fé. Paulo havia observado que quando os cristãos perdem o foco no amor, pureza e fé genuína, eles inevitavelmente se voltam para substitutos que satisfazem o ego intelectual, mas deixam o coração vazio e vulnerável. A tragédia é que estes desvios eram evitáveis. Paulo não está descrevendo pessoas que foram vítimas de circunstâncias impossíveis, mas indivíduos que escolheram deliberadamente abandonar o caminho da simplicidade focada em favor de alternativas que pareciam mais sofisticadas ou impressionantes. Esta escolha sempre cobra um preço devastador na solidez da fé. O apóstolo havia aprendido por experiência própria que manter uma fé inabalável exige vigilância constante contra a tendência natural de complicar ou intelectualizar nossa relação com Deus. Ele sabia que quando perdemos a simplicidade do amor, pureza e fé genuína, abrimos a porta para influências que gradualmente corroem nossa força espiritual. Esta advertência nos leva a uma autoavaliação necessária. Em que áreas de nossa vida espiritual estamos substituindo a simplicidade transformadora por complexidades impressionantes? Paulo estava prestes a revelar como ele próprio quase cometeu este erro fatal e como Deus o salvou através de uma experiência que mudaria para sempre sua compreensão da graça redentora. Palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Paulo interrompe sua argumentação teológica para fazer uma declaração pessoal devastadoramente honesta. Esta palavra fiel não é apenas uma doutrina que ele ensina. É a verdade que salvou sua própria alma e continua sendo o fundamento de sua fé inabalável, dos quais eu sou o principal. Aqui está uma das confissões mais surpreendentes do Novo Testamento. Paulo não diz que era o principal dos pecadores, mas que é. Mesmo depois de décadas de ministério apostólico, milagres poderosos e revelações extraordinárias, Paulo mantinha uma consciência aguda de sua necessidade contínua da graça de Deus.
Esta humildade radical não era autodepreciação mórbida, mas o segredo prático de uma fé que nunca enfraquece. Paulo descobriu que quando reconhecemos honestamente nossa dependência absoluta da graça de Deus, criamos um canal permanente para o poder divino fluir através de nós. A arrogância espiritual, por outro lado, interrompe este fluxo e nos deixa vulneráveis ao colapso. A graça redentora, explicada através da experiência pessoal de Paulo, revela que ela não é apenas perdão de pecados passados, mas uma força ativa que continuamente nos transforma e fortalece. Ele aprendeu que confessar nossa fraqueza não nos torna fracos. Na verdade, nos conecta com a fonte de força sobrenatural que nunca falha ou se esgota. Esta revelação desafia nossa cultura cristã moderna, que frequentemente promove uma espiritualidade baseada em vitória e sucesso. Paulo descobriu que a verdadeira força espiritual nasce da honestidade brutal sobre nossa condição e da dependência total da graça divina. Mas ele estava prestes a revelar como esta dependência se manifesta em poder sobrenatural para enfrentar qualquer adversidade. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade. Paulo revela aqui o propósito redentor por trás de sua trajetória turbulenta. Deus não o salvou apesar de seu passado como perseguidor, mas precisamente por causa dele. Sua história de transformação radical seria um exemplo eterno do poder transformador da graça divina. O termo longanimidade refere-se à paciência divina que não se esgota mesmo diante da rebelião mais extrema. Paulo compreendeu que sua vida havia se tornado uma demonstração viva de que nenhuma pessoa está além do alcance da graça redentora. Esta compreensão se tornou uma fonte inesgotável de esperança e força durante seus momentos mais difíceis. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna, aqui Paulo revela que sua experiência pessoal com a graça não era apenas para seu próprio benefício. Deus o estava usando como um modelo vivo de esperança para todos que se sentiriam tentados a desistir da fé por causa de fracassos passados ou presentes. Esta perspectiva transformou completamente a maneira como Paulo encarava suas dificuldades. Cada prisão, cada açoite, cada traição se tornava uma oportunidade de demonstrar que a fé em Cristo pode resistir a qualquer pressão. Ele não estava apenas sobrevivendo às adversidades, estava provando, através de sua resistência, que a graça de Deus é suficiente para qualquer situação. A descoberta de que nossas lutas têm um propósito redentor maior é um dos pilares mais importantes de uma fé inabalável. Paulo aprendeu que quando vemos nossos sofrimentos como oportunidades de demonstrar a fidelidade de Deus, eles se transformam de obstáculos destrutivos em plataformas de testemunho poderoso. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Paulo conclui esta sessão com uma explosão de adoração espontânea. Esta não é uma formalidade litúrgica, mas a resposta natural de alguém que compreendeu verdadeiramente a magnitude da graça redentora. A adoração genuína é tanto resultado quanto combustível de uma fé inabalável. Este mandamento te confio, meu filho Timóteo, segundo as profecias que acerca de ti se fizeram anteriormente. Paulo conecta sua instrução presente com revelações proféticas anteriores sobre o destino de Timóteo. Esta conexão revela que nossa fé não opera no vácuo, mas dentro do plano soberano de Deus que foi estabelecido muito antes de nascermos, para que, segundo elas, milites a boa milícia. A metáfora militar não é acidental. Paulo está transmitindo a Timóteo que manter fé inabalável é literalmente uma batalha espiritual que exige estratégia, disciplina e determinação. Esta não é uma guerra opcional,
É a realidade de todo cristão que decide viver autenticamente sua fé, conservando a fé e a boa consciência. Aqui estão as duas armas essenciais para vencer esta batalha espiritual. A fé nos conecta com o poder de Deus, enquanto a boa consciência nos mantém em posição de receber este poder. Paulo havia aprendido que perder qualquer uma dessas duas coisas nos torna vulneráveis ao naufrágio espiritual. As lições de Paulo para a fé forte culminam nesta responsabilidade final: usar nossa fé inabalável não apenas para nossa própria sobrevivência espiritual, mas para influenciar outros a descobrirem a mesma força transformadora. A fé verdadeiramente inabalável sempre se multiplica, criando uma geração de cristãos capazes de resistir a qualquer tempestade e transformar qualquer adversidade em oportunidade de crescimento e testemunho poderoso. E assim, nos ecos finais dessa carta forjada em correntes, Paulo não deixa Timóteo, nem você, com teoria. Ele deixa um legado vivo, uma fé inabalável, ancorada na graça que redime o principal dos pecadores, no amor que brota de corações puros, na vocação que ri das tormentas. Milite a boa milícia, ele clama, 1:18, porque esta não é guerra de carne e sangue, mas de espíritos que se erguem quando tudo desaba. Paulo, o perseguidor virado apóstolo, Timóteo, o tímido virado titã, e você, sua história grita o mesmo. Fraquezas viram fortalezas quando ancoradas no Rei imortal. Imagine, naufrágios virando navios, dúvidas virando doxologia, prisões virando púlpitos. Essa é a herança, não para os perfeitos, mas para os que ousam crer na graça que nunca falha. Ao Rei eterno, glória para sempre. Amém. Mas ouça o sussurro final de Paulo pelo tempo. Sua fé não acaba aqui. Ela começa agora, multiplicando-se em gerações famintas por verdade. Agora, a tocha passa para você, amigo. Se essa graça redentora acendeu algo no seu peito, um sim para a fé que não quebra, dê like agora. É seu amém para mais estudos que transformam. Comente abaixo. Qual segredo de Paulo vou ancorar hoje? Vamos construir essa comunidade de guerreiros da graça juntos. Inscreva-se e ative o sininho para o vídeo 2. Armadilhas que quase derrubaram Paulo. 1 Timóteo 4:6. Compartilhe com alguém em crise, porque uma fé inabalável não se guarda, ela se doa. Deus te abençoe nessa boa milícia. Até a próxima revelação. Marche em frente. Senhor, firma-nos na tua graça. Amém.